Chegou mais uma pergunta aqui, doutor Ronald, a pessoa quer saber o seguinte: e o leite, ele é amigo da circulação ou inimigo da circulação? Uma vez que ele também está presente na alimentação de 99,9% das pessoas pelo hábito e pela cultura. A Vivi, que falou aqui agora... Com abóbora, disse que mortal, é mortal. A abóbora com leite é mortal. Primeiro, eu queria lembrar que, gente, essa ideia de falar sobre esse tema e com esse ponto de vista, de novo, nós respeitamos muito a opinião de todos vocês, nós respeitamos demais o que cada um de vocês sabe sobre a saúde de vocês. Então, se alguém fala pra gente que a abóbora com leite faz mal, certamente a pessoa não se sente bem com isso e, óbvio, respeite isso, né? O que nós fazemos aqui é trazer o pensamento para algo um pouco mais racional. Porque, na medida em que a gente evita alguns alimentos por achar que faz mal, nós podemos nos aproximar de outros que a gente acha que faz bem e ao contrário. Por exemplo, alguém pode evitar jaca, abacaxi e abóbora com leite e está comendo, por exemplo, biscoito, pão e farinha demais. Eu posso dizer que a chance de carboidratos industrializados, né, do que vem em caixinhas, disso fazer mais mal do que qualquer jaca, qualquer abóbora com leite ou qualquer abacaxi é muito grande. Então, essa é a ideia. Mas, vamos lá, Gabi, o leite é sempre uma polêmica, é sempre um alimento que, quando nós falamos sobre comida e saúde, é uma guerra, né? Primeiro porque o leite, ele faz parte da nossa cultura alimentar. O leite, ele começa com a ideia do aleitamento materno, né? O alimento leite, ele simboliza carinho, proteção, ele lembra a mãe, né? Como alguma coisa que lembre a figura materna pode ser ruim, né? Por sinal, a propósito, hoje, quero dar aqui um parêntese, ó. Dia 19 de fevereiro é aniversário de uma pessoa muito especial para nós, a minha mãe querida, doutora Neolênia Fidelis. Deixo aqui o parabéns por esse dia, a minha admiração pública aqui registrada por você. Eu falei aqui de mãe, lembrei, ó. Parabéns, doutora Neolênia, a mãe de tanta gente aqui, uma pessoa acolhedora, uma figura maravilhosa de Jabaquara e região, que eu sei que muita gente conhece. Hoje, aniversário da doutora Neolênia. Parabéns, doutora! A nossa mãezona, daqui a pouco a mamãe te dá um monte de beijo e abraço. Pois é, mas voltando à questão do leite, né? Então o leite, ele tem essa força da associação emocional positiva. Acontece, gente, que se pensarmos bem, o leite, na natureza, é um alimento que é destinado aos filhotes, às crianças, aos bebês. E a gente o ser humano acaba tomando leite a vida inteira. E isso pode fazer com que a gente se exceda nele. Então, de um modo geral, o leite é fonte de cálcio, tem gorduras boas também, mas o leite tem açúcar, que é a lactose, o leite tem gorduras saturadas, que é gordura animal, e que pode ser um problema. Então, primeira coisa que nós temos que entender, o leite é um alimento que não deveria fazer parte da nossa alimentação adulta se tivéssemos uma fonte de outros nutrientes, como cálcio e afins, de outros alimentos, né? Então a gente recorre ao leite, e isso não é obrigatoriamente ruim, mas o excesso do leite, que é muito frequente, ele acaba sendo um problema, Gabi. Inclusive, muita gente que é percebida, o que se diz como tendo intolerância à lactose, às vezes não é intolerância à lactose, é intolerância ao excesso de lactose. Eu já tive pacientes que quando nós fomos ver a quantidade de leite que ele tomava, e leite e seus derivados, né, iogurtes, bolos, tudo que vai leite, ele tomava por dia tanto leite que ele se sentia mal. E não é que ele era intolerante ao leite, ele era intolerante ao excesso de leite, e quando ele ajustou isso, já foi a solução. Algumas pessoas têm realmente essa intolerância a qualquer quantidade de leite, e isso é um assunto médico que merece uma avaliação específica e um tratamento adequado.
Então o leite é bom usar com moderação, é isso, Dr. Ronald? O leite está entre os alimentos que muito facilmente e muito frequentemente a gente se excede nele. Exato. E essa desculpa de que, mas é a fonte principal de cálcio, eu não posso ficar sem o cálcio, o leite tem o cálcio. Ele tem cálcio, sim, mas tem inúmeras outras fontes que, se você der um Google, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas se você der um Google, você encontra e que você pode, sim, colocar como mais uma opção. Às vezes não está no seu hábito, mas você pode incluir, uma vez que você já identificou que você vai ter que diminuir um pouquinho o leite por uma questão de saúde. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, ó. Alecrim, quem que gosta de temperar a comidinha com alecrim? Alecrim é riquíssimo em cálcio. Gergelim, a gente tem a sardinha, que muita gente gosta de consumir, um peixe saudável, peixe, carne branca, inclusive riquíssimo em cálcio. Manjericão, tofu, que é um queijo de soja. A soja, ela é riquíssima em cálcio, então para quem gosta de comer soja, é muito bem-vinda também. Amêndoas, essas frutas secas, elas são sempre ricas. Couve, rúcula, grão de bico, nozes, laranja, brócolis, folha de mostarda, mamão, melancia. Perceba como tem inúmeras outras fontes que, se a gente colocar um pouquinho de cada uma, a gente consegue uma variedade e consegue sim encontrar o número do cálcio necessário para fortalecimento dos nossos ossos. E veja que curioso, né? Você falou sardinha e peixe, né? Vamos falar de peixes de um modo geral. O isso. Peixe foi o primeiro item da lista aqui, ó, quando perguntamos a vocês o que são alimentos remosos. E ninguém falou leite isolado. Percebam que, do ponto de vista de gerar inflamação em nosso corpo, o leite é muito mais remoso do que o peixe. E essa cultura, essa ideia fixa de que alguma coisa faz sempre bem e outra faz sempre mal, pode ser a origem de erros alimentares. A gente come pouco peixe. Nós fazemos aqui o programa com o apoio do Elton Almeida, o grande pescador. A cada pescaria ele traz 15 quilos de peixe. Eu nunca vi, mas eu acredito que ele pesca. Então, gente, peixe é uma fonte de alimento que deve ser mais explorada, mais buscada, porque, assim, boa parte dele, segundo a medicina, não é remosa, não causa inflamação. Pelo contrário, é fonte de gorduras boas, de cálcio e de outros elementos essenciais à nutrição. Exato, eu falei da sardinha, mas extrapole isso para todos os peixes. A sardinha ela é a mais rica entre eles, mas o salmão também, camarão, alguns frutos do mar, e são carnes brancas com pouca gordura. E a gordura que elas têm é a gordura boa, é a gordura que faz bem.